Olá, boa noite. Este é o programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes. Eu sou o Heitor Antônio da Silva, o apresentador. Hoje acompanhado aqui por duas feras. Aqui presente o Dr. Jeová Pobel da Silva, mais conhecido aqui do que Carne Seca, antigamente, que era coisa popular. E o Dr. Paulo César Pereira, ambos pastores, psicanalistas, estudiosos e que militam na arte de ensinar para o bem, certo? Sim. O nosso programa de hoje inclui, entre outras coisas, as patologias que desequilibram a vida, que alteram a sequência lógica do viver com boa qualidade. Vamos lá para esta jornada. Jeová, boa noite. Boa noite, bem-vindo. pastor Heitor. Paulo César, boa noite. Muito boa noite. Bom, quando eu falei agora no início a respeito de patologias que desequilibram a vida, são muitas. Na verdade, muitas e de todas as áreas, Mas eu gosto muito de tratar de patologia do sistema nervoso central, até porque, por força de minha formação na área de psiquiatria, eu acabei lidando, hoje no Clínico Mar, acabei lidando com tudo isso um pouco, né? No caso mais específico das patologias do sistema nervoso, que inclui a mente, veja bem, mente não é sistema nervoso, mente é função. Cérebro é que é sistema nervoso, né? Cérebro é órgão, mente é função. Mas, evidentemente, se há o sistema nervoso humano, há uma mente. E já que existe a mente, necessário se faz ter um sistema nervoso. E aí nós encontramos transtornos mentais, que podem ser transtornos mentais orgânicos, né? Ou transtornos mentais psicogênicos, ou especificamente psiquiátricos. Mas desde os transtornos mentais orgânicos, nós já encontramos coisas bem comuns em toda a área, especialmente na sua área, pastor Paulo, doutor Paulo, que é a ansiedade. Né? Uhum. Como é que, particularmente, o senhor lida com a ansiedade, tanto na clínica quanto no ensino? Bom, então, quando a gente fala de ansiedade, fala no nosso Brasil, né? Dizem que o Brasil é o país número 1 em termos de ansiedade, né? Então, a ansiedade que bom, nós estamos no primeiro lugar em alguma coisa. É verdade. E tenha campo para a gente trabalhar, né? Então, deixe os ansiosos virem, né? Então, a ansiedade é um estado de alerta, de preocupação. E muita gente acha, se eu estou ansioso, eu tenho que tomar remédio para isso. Espera aí, a gente tem que entender que tipo de ansiedade, né? Porque tem aquela ansiedade natural, por exemplo, você vai atravessar uma rua, então é natural que você tenha uma ansiedade que deixa você no estado de alerta, né? A amígdala cerebral, ela está ali alerta. Opa, você não pode atravessar a rua, tá de qualquer maneira. De qualquer maneira. Vai atravessar uma Avenida Brasil, né? Ou sei lá, qualquer pista aí, não tem como. Você tem que estar no estado de alerta. Aqui são bem piores, né? Exatamente. Então você tem no estado de alerta. O problema que a gente está vivendo hoje é que essa amígdala, ela está demasiadamente ativada. Né? Então, caramba, amanhã eu tenho que pagar uma conta e eu não tenho dinheiro ainda. Então, ansiedade. Eu vou chegar em casa agora, mas ouvi dizer mais à frente que tem um tiroteio. Ansiedade. Então, eu estou no aborrecimento, tem uma coisa que está pendente dentro de mim, eu preciso falar com essa pessoa para poder resolver isso. Toda vez que eu penso, eu fico mais acelerado, ansiedade. Aí isso me faz lembrar um versículo de Provérbios que é muito interessante, Provérbios 13:12, que para mim é a base das doenças psicossomáticas. A esperança adiada adoece o coração. Adoece o emocional, mas o desejo realizado é a árvore de vida, rejuvenesce. Então, muita gente fica adiando alguma coisa que tem que fazer, mas aí ela não descansa, ela está sempre em estado de alerta, porque aquilo está pulsando dentro da mente dela. Então, nós vemos um mundo onde o mundo está ansioso, né? Por uma série de coisas. Tem aquela ansiedade que é natural, seriam medos naturais, e ansiedades não naturais, que são desse mundo louco que a gente está vivendo, que tem que ficar no estado de alerta o tempo inteiro. Né? Da sociodinâmica horrível que se vive, né? Sim, sim. Mas tem também os psicogênicos, aqueles que são decorrentes de patologias mais graves, né? Como psicose e outras coisas mais, né, João? Sim, tem a questão da esquizofrenia, o transtorno bipolar, né? Certo tipo de depressão, né? Todos eles, como consequência, apresentam quadro de ansiedade. Sim. Lidar com ansiedade não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Né? Jean-Paul Sartre disse que o homem moderno é angústia, né? Nós estamos vivendo um tempo de muita angústia, de muitas mudanças. As pessoas estão hiperconectadas, não é?
Vivemos num mundo de transformação, tudo é muito rápido, tudo tem que ser com pressa. Então isso tem gerado na mente humana, no coração humano, uma ansiedade muito grande, uma preocupação muito grande, um adoecimento. Infelizmente, como o Dr. Paulo disse, a ansiedade está crescendo assustadoramente, não só no Brasil. O Brasil é campeão, não sabia, né? Eu ouvi dizer que isso é uma coisa, né? Oba, oba! Mas a ansiedade tem sido um transtorno, né, que tem causado uma dificuldade muito grande na grande maioria da população. Porque a ansiedade starta os mais variados comportamentos e problemas na vida. Inclusive a instalação de patologias, né? Deletérias ao próprio indivíduo. Nós não suportamos, nós não fomos feitos para viver nesse clima de tensão constante. Não fomos. Né? A vida primitiva e natural dos seres humanos era para ser tranquila, livre dessas preocupações, mas nós desenvolvemos um mundo totalmente agressivo aos seus habitantes. E você vê isso nos seus cursos, não vê? Tem um tema que é muito interessante chamado potenciação de longa duração. Então a pessoa fica ali com aquela ansiedade o tempo inteiro e ela vai batendo, dando pancadas ali. Mesma coisa, você tem uma área do seu organismo que está fragilizada e fica dando pancada ali. Então ela fica dando pancadas ali na parte do cérebro e vai matando os neurônios. Eu ouvi a estatística que cerca de 80% dos casos de depressão são decorrentes de ansiedade não tratada. Não tratada. Então, a ansiedade, ela é causadora de muitos males, né? Então, a gente vai vendo isso aí a todo instante, né? Ela se apresenta de várias maneiras, são várias fobias. Onde tem ansiedade, tem um medo ali. Onde tem medo, tem uma ansiedade. Não que o medo seja ruim, ele é até importante, a ansiedade também, como a gente falou agora há pouco. De defesa, né? Agora, o problema é quando ela não te dá descanso, né? E são várias coisas. E quantas pessoas estão carregando a ansiedade que tem uma origem lá na infância? É um marcador somático, aquilo ali marcou o psicológico dela. Enquanto não apagar. Mas sabe uma das coisas que a gente tem percebido e vai estudando, a gente vai entendendo, que alguns traumas, eles são escritos a lápis. Sim. Você com aquela borrachinha branca, você apaga. E outros a fogo. Tem outros traumas que são escritos a caneta, e caneta com força. E tem outros traumas que são tatuados. Recentemente, ministrando o meu curso, aí uma senhora já bem idosa, ela falou assim: pastor, a minha alma é toda tatuada, cheia de manchas emocionais. Então, algumas coisas que acontecem na infância, elas vão ter a tendência a acontecer. Permita-me uma experiência. Eu estava dando a aula, aí a semana passada agora, encerrando o tema ansiedade e fobias, né? Aí uma aluna, uma jovem senhora, 40 e poucos anos, veio falar comigo. Eu estou lembrando agora, interessante como que a gente começa a tocar no assunto, aí o inconsciente começa a vir, tem aquela experiência guardando. Aí ela falou, estou lembrando de uma coisa, eu vou ao mercado, eu fico mal quando eu vou ao mercado, me dá uma ansiedade. A última vez agora eu tive que sair correndo para casa. Aí, conforme o senhor está dando aula, estou lembrando que quando criança a gente era muito pobre, a gente ia ao mercado, aí minha mãe ficava lá no caixa: ô moça, olha só, não pode passar de R$40 não, tá? Se passar de R$40 tem que deixar. Então criava uma angústia dela, nunca pode passar de R$40. Aí ela, e agora, o que eu faço com isso? Olha, podemos talvez imaginar que conforme o inconsciente veio à consciência, ali, né? Conforme o inconsciente vem à consciência, provavelmente você vai ficar, pode ficar bem, pode ficar. Pelo menos você já sabe o que é a causa da sua ansiedade, né? Como o inconsciente abriu, pode ter provocado uma libertação absoluta. Ou não. Mas, de qualquer maneira, foi bom para ela. Eu acho que ela conseguiu criar uma conexão. Isso é o hoje com alguma coisa do passado. Deu um clique ali, ó, e vem à tona. Porque, na verdade, tudo em nós está muito bem conectado, relacionado. Eu tenho uma outra experiência relacionada a isso aí também. Uma menina falou assim: meu medo é de temporal, chuva muito forte. Eu perguntei alguma coisa marcante, quando eu era criança. Não lembro nada. Daqui a pouquinho eu estou lembrando. Né? Eu era criança, aí aqui no bairro teve uma chuva muito forte. O meu tio me pegou no colo para me atravessar, para eu não precisar pisar na corredeira d'água. Foi a última vez que eu vi o meu tio.
logo em seguida ele morreu. Ou seja, era um tio querido. Toda vez que vem uma tempestade, uma chuva forte, o marcador não está nem na tempestade, mas no que aconteceu. Previsão de que vai acontecer alguma coisa ruim. Aí ela já entra em estado de alerta. Aí eu imaginei, bom, vamos ver o que vai acontecer. Né? Não teve mais o problema, acabou o medo dela. Veio a consciência. Trazer à tona, né? Trazer à tona. A informação, aquilo que aprisiona, que nos amarra. Está vivo lá dentro da pessoa, né? E o interessante, mas perdão, que se está vivo ali, fica procurando um caminho para se expressar. O certo é por aqui. A esperança adiada adoece o coração. Não fala pele, mancha vermelha, mancha roxa, psoríase, ou um câncer, ou tireoide, ou qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Eu tive um caso interessante, um psiquiatra encaminhou para mim uma paciente que estava tomando um caminhão de remédios, né, e não estava resolvendo. Né? Depressão, angústia, ansiedade, sobretudo. E fizemos o momento da entrevista com ela. Quando chegou no divã, ela lembrou de algo. Sim, eu perguntei, mas quando você começou a ficar nesse quadro, entrou nesse quadro, você não recorda? Alguma coisa aconteceu? Se não aconteceu, que uma amiga minha falou comigo que tinha visto uma pessoa, um homem correndo atrás do outro com a foice na mão. No dia seguinte eu estava doente. Aí do divã, o inconsciente dela abriu, não é? Ela lembrou-se que o pai dela era um bebum, tomava todas e arrumou uma briga no botequim e alguém pegou uma foice, correu atrás do pai dela e o pai dela correu e entrou dentro de casa. Ela era pequena, tinha 5, 6 anos, pegou ela e fez dela um escudo, não é? Nossa. Aí o cara com aquela foice na mão, vendo a criança assustada chorando, deu meia volta e foi embora. Você vê, agora já estava casada, não é? E quando uma amiga... Com esse monstro dentro da alma, né? Exatamente. Que coisa interessante. Depois que ela verbalizou, não é? Fez a catarse... É impressionante, né? Foi curada. Bebê, a mente é realmente, né, uma coisa maravilhosa. É um poço de todas as coisas. Onde tudo que de bom passa pela vida da gente, que de ruim também nos atropela, tem suas marcas ali, ou na entrada ou na saída. E pior quando é na permanência. É verdade. Né? Voltamos já já. Olá, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes, com aqueles as feras de plantão, Jeová e Paulo César Pereira. Tem uma fruta no meio da coisa, né? Pereira, né? Pereira, pai de pai, Pereira, pai de mãe. Só faltou o De Lima, né? De Lima. Pai. Pai de pai, né? Pereira, pai de pai, né? Vamos agora para transtornos do humor. Interessante que a palavra humor, popularmente, ela é mal entendida. As pessoas pensam em pessoa mal-humorada ou bem-humorada. Quando, na verdade, o mau humor, como popularmente as pessoas conhecem, na verdade é um sintoma, é uma expressão da questão de humor que reina, que é uma patologia, né? E aí vamos encontrar a euforia ou a depressão, né? A depressão, ela vai a reboque da ansiedade, como nos falamos agora há pouco, né, Paulo? Sim. Hoje, praticamente, o mundo é um mundo dos depressivos. É uma ansiedade maltratada, como disse o doutor Paulo, né? Pode resultar numa depressão. Mas quando eu digo que o mundo é um panorama dos depressivos, será que eu estou errado? Não, com certeza. Está bravo o negócio, né? Com certeza, né? Vivemos num mundo de angústia, né? Você já teve na sua clínica, no seu trabalho, expectativa de suicídio? Sim. É triste, né? Sim. Eu não só expectativa, como tentativa. Eu tinha um grande receio disso. Mas aí foi até no atendimento online, né? Um pouco mais para cá da pandemia, já quase no finalzinho da pandemia. Uma adolescente, 19 para 20 anos, borderline e autista. Inteligentíssima. E eu tinha um grande medo disso. Uma vez ela tentou suicídio. E ela ligou para mim, né? Dizendo que tentou. Aí eu procurei o contato com a mãe, não conseguia contato com a mãe, porque a mãe tinha saído, não tinha o telefone do pai. Não, você não vai ligar para ela, não. Interessante que ela ligou para mim, ela tinha tomado muitos medicamentos, né?
Aí trabalhei ali com ela para ver se ela conseguia fazer o vômito, para poder colocar tudo para fora, né? Aí já tirou bastante coisa, né, para reduzir o efeito. E aí consegui depois o contato com a mãe correu para casa e levou para o hospital, né, para poder tirar aquela coisa, né? Mas aí ficou uns dias ali meio bem afetada também. E é uma coisa assustadora, né? Então... Eu já perdi paciente psicótico, mas com depressão. Ele se matou, foi eficiente. Ele não errou, não. Tá? Era um infeliz, o cara doente realmente sério, porque todas as patologias mentais, neuropatologia, neuropsicóticas, neuróticas, etc., vai não crescendo a um ponto que pode desaguar numa desgraça. Né? Uma vez chegou uma família lá na igreja, né? E disse, pastor, meu pai está aí e o médico disse que a depressão dele é severa, que se eu conversasse um pouco com ele, e ele aceitou conversar com o senhor pode conversar? Posso. Aí eu conversei com ele umas meia hora, 40 minutos. Depois a filha entrou, disse, o que o senhor achou? Senhor, eu acho que o seu pai, ele vai cometer suicídio. Não, mas meu pai é muito religioso, não sei o quê. Olha, de olho nele, porque pelo que ele me disse, pelo que ele falou, pelo que ele verbalizou, ele pode cometer suicídio. A família não levou muito a sério, não. Né? Aí um dia, lá no sítio, ele pediu à esposa, mesmo assim a família ficou de olho, né? Ficou preocupada. Ele pediu para a esposa pegar não sei o que lá dentro de casa. Quando a esposa voltou, ele já tinha pego uma corda no curral e pendurado numa árvore e se matou. Né? Então, infelizmente... É uma tendência, né, Val, do pessoal religioso, né? Qualquer que seja o credo, confiado que aquele princípio religioso que a pessoa adota, crê, etc., bom ou mal, não estou falando de julgamento, não estamos falando de julgamento de fé, né? De fé, não. É suficiente para embargar um sintoma e um caminho da depressão e do suicídio. E não é suficiente. Não tem princípio religioso, não tem nada. Nós temos, lamentavelmente, visto nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, um contingente muito grande de pastores e padres se matando. Há uma década atrás, ou um pouco mais, né, era até vexatório um crente dizer que estava com depressão, porque alguns diziam que aquilo era falta de fé. É falta de fé. Depressão é coisa do diabo. Eu não sei saber disso, não. Eu costumo brincar que um amigo meu ele chegou e falou, vem cá, depressão não é coisa de crente não, né? Depressão é coisa do diabo, não é? Eu respondi para ele, o que você me diz da diabetes? Né? Então, o crente não pode ter depressão, né? Porque afeta, mexe com a alma. Aí a alma do crente é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E esse versículo, de 2 Coríntios 5,17, significa, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura espiritual. Então, a conversão não tira a nossa humanidade. Então, a nossa humanidade, nós somos imperfeitos, tendenciosos ao bem e ao mal. Né? Sobre a questão da depressão, a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a própria vida. São 32 pessoas por dia. É muita coisa. 80% das pessoas em depressão pensam em suicídio, 20% tentam e 10% conseguem. Borderline, por exemplo, jovens, geralmente meninas borderline, 90% delas vão tentar o suicídio. É um caminho natural do borderline, é a depressão e é o suicídio. Sim, porque o borderline está lá em cima, daqui a pouquinho embaixo. Essa oscilação é que é o terrível. Exatamente. Então é um pulsar das emoções de maneira exagerada. Né? Agora, uma coisa que tem levado muitos religiosos, muitos pastores principalmente, a uma depressão, lembrei até agora que eu ministrando uma aula, aí no final o pastor da igreja, um dos pastores da igreja, chegou para mim e falou, eu penso em me matar todos os dias. Porque a depressão vai fazer isso, a depressão ela tem a capacidade de mexer com seus princípios, com seus valores, ela faz você perder o sentido das coisas, sabe? Então, é uma patologia estrutural, a pessoa não tem controle, não. Não é uma questão de exercer a vontade para paralisá-la, não é assim. Não é força de vontade, não é uma coisa que depende só de você.
E eu não sei dos senhores, né? Mas eu não tenho dificuldade de dizer que eu já tive uma depressão pesada, eu fui atendido por um psicólogo, que é pastor também, é uma pessoa muito querida, Luiz Tomás de Queiroz, não sei se você deve conhecê-lo, né? Sei. Foi professor do seminário, me atendeu e falou, olha, eu não vou segurar esse abacaxi sozinho não, você precisa de um atendimento psiquiátrico também. E fiquei ali toda semana no consultório e fazendo atendimento com o psiquiatra, né? Medicamentos. Exatamente. Então, tomei lá o fluoxetina, né? Então, na boa lá, me cuidando, porque a gente não pode brincar com isso, a gente tem que ter uma responsabilidade com a própria vida. E assim como nós estamos sujeitos a um problema no organismo físico, a depressão também é um organismo físico, é afetado ali, né? Afeta aqui. Por interações diversas. Exatamente. Muito pior, inclusive. Muito pior. E a ignorância, a ignorância de muita gente, de muitos líderes religiosos de algumas denominações, tem ajudado a acabar com a vida de muitas outras pessoas. Vou lhe dizer uma coisa, de todas as denominações, porque a falta de conhecimento a respeito desse universo de patologia, né, João? É muito grande. Graças a Deus, hoje, o número de profissionais preparados que passaram a ter uma visão objetiva cresceu muito. Sim, sim. Cresceu bastante. Nós somos produtos desse crescimento. Sim, sim. Né? Nós somos. Eu não temo, né, quando eu percebo que é um problema estrutural, né, não é só um problema psicogênico, mas estrutural mesmo, no caso da depressão, né, eu encaminho rapidamente a pessoa a um psiquiatra e falo com ela, depois que você for ao psiquiatra, você me liga marcando. Sim. Né? Porque eu sei da potencialidade da enfermidade, o risco que a pessoa está correndo, não é? E muitas pessoas ainda têm aquele pensamento que é um tabu, que psiquiatra é médico de doido, mas doido é quem está doente e não vai para psiquiatra. Não vai, esse aí é pior. Esse é pior. Esse é o pior, tipo de desestruturado. Então tem que acabar com esse tabu, né? Na depressão, na bipolaridade, o principal é o atendimento psiquiátrico. Psiquiátrico. O psicológico, o psicólogo vai ser em segundo plano ali. Apoio. Na borderline é o contrário. Borderline, o apoio principal é o psicólogo. Então é bom também que esteja lá com amparo lá. E é isso eu ouvi uma psiquiatra dizendo. É até difícil, né? de fechar o diagnóstico do borderline. Uma depressão aguda é mais fácil. A bipolaridade é mais fácil, a oscilação para lá e para cá é mais fácil. Mas o borderline é complicado. É limítrofe. Eu tive uma paciente borderline que ela dava crise, ela mordia, hoje é uma médica, ela mordia no braço dela. Então, aquele calor infernal de Itaperuna, ela chegava com a camisa, com a blusa, manga comprida assim, eu já sabia, ela tinha se mordido, né? É uma coisa terrível. Né? Aí o que a pessoa faz com essa mordida, né? É igual a gente quando talha, dá cortes em si. A dor da alma é tão forte que a pessoa não suporta a dor da alma e desvia através de cortes, né? Exatamente, eu vou cortar aqui enquanto eu estou sentindo a dor daqui. É um paliativo por alguns minutinhos da dor daqui. Isso não é loucura. Isso aí está no terreno, está no caminho lá, mas não é uma loucura. Isso é uma patologia controlável, curável, mas não é fácil. Não. Voltamos já com esse programa sobre os males do cérebro, da mente, com os quais lidamos todos os dias. Vamos já. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes para o terceiro bloco de coisas mentais, doenças deliciosas, né, João? Opa! Paulo? Coisas interessantes, coisas que têm dado uma certa graninha para a gente ao longo da vida. Tem ajudado bastante nas despesas da casa. A química da depressão, né? Alterações neurofisiológicas que desequilibram o organismo. Que, na verdade, a depressão é uma consequência já de um desequilíbrio, é sério, com riscos altíssimos de morte, de suicídio, diretos ou indiretos. Tá? Eu diria que o suicídio indireto, que o cara viabilizar, oportunizar para que a morte ele pegue, que é uma situação silenciosa, é muito pior. Tá? Tem gente que dirige violentamente, corre demais, você pensa que aquilo ali é um mau hábito,
É uma imprudência, não é. É uma tentativa de suicídio. Uma tentativa inconsciente, né? Inconsciente. Porque se a pessoa for tentar conscientemente, vem uma culpa consciente. E vem a culpa, exatamente. Então, como é que eu faço para não ter a culpa consciente? Eu me permito ir morrendo. Isso é psicogênico, que é muito perigoso. Sim. Aí procura esporte perigoso, né? O esporte perigoso. Esporte radical. Radicais. Os radicais, que eles fazem coisas que são absurdas para um ser humano normal. E se tornam até famosos. Mas quantos desses famosos pela prática desses esportes Se vão, né? se vão? Tem até um transtorno que está sendo muito falado hoje em dia, que é o TDAH. Não é transtorno de personalidade, né? Mas Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. exatamente. Hoje eu compreendo, porque geralmente esses jovens aí com TDAH, as pessoas com TDAH têm tendência a viver menos tempo, dizem, porque se arriscam mais. Então esses meninos que ficam dando grau aí, né? Todo grau com a moto, sabe, né? Empinando a moto. Então, grande parte deles tem TDAH, né? Tem mais tendência a se envolver com violência, a desrespeitar figuras de autoridade, porque o transtorno positivo desafiador, o TOD, é muito comum em pessoas com TDAH. Aí desafia a autoridade, desafia as leis, aí vão ser presos, né? Aqui a gente não tem uma estimativa disso daí, uma estatística, mas na Inglaterra parece que 35% dos jovens presos são considerados TDAH. Então, pessoas que de alguma forma causam um risco à sua vida, né? E grande parte deles tem tendência à depressão. A impressão e também a sensação de quem se envolve com esses tipos de práticas de risco, a impressão que nós temos é que eles estão fazendo isso pelo prazer que buscam. Não é pelo prazer, é pela possibilidade de se realizar com o pior. Isso é esquisito, mas eles estão, na verdade, desafiando a morte, lutando contra ela na esperança de que ela venha. É interessante isso. Contrário. Não é apenas um vício pela adrenalina, né? Não, a adrenalina, na verdade, aparece como consequência. Não é a causa. Não é a causa, é a consequência. O bem-estar que ele sente é, na verdade, o sucesso que ele teve sobre a intenção que estava estabelecida. A intenção de gerar uma situação dolorosa. Isso aumenta a cada dia. Você vê nos grandes centros. E não é só na Inglaterra, os Estados Unidos é um desespero. O que eles prendem de jovens nessas motos, em uma roda só, e quando desaba 2, 3. E geralmente as pessoas com TDAH, a gente acaba mudando um pouquinho, mas como você disse que a gente pode ir levando, né? Então, uma pessoa com TDAH, ela geralmente tem uma baixa liberação do neurônio dopamina. Então, ele precisa criar situações para causar motivação, porque a dopamina é o neurotransmissor da motivação. Então, a pessoa tem pouca e ela vai criar alguma coisa para poder desafiá-la, para poder mexer com ela, né? Então, só que isso é uma faca de 2 gumes. Sim, ela se arrisca, né? Ela acaba se arriscando. Então, ou seja, estou assim, eu estou mal. O que eu posso fazer para poder me causar uma motivação? E às vezes é risco, né? Ele corre risco. Se lança à prática de coisas bizarras e absurdas. Né? Bem, risco de suicídio nós já sabemos, está presente em todas as patologias mentais. E a quantidade de suicídios está aumentando estupidamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. É muita coisa, é muita coisa. Parece que há uma crise existencial muito grande, né? Não parece não, tenho certeza. Principalmente nos países mais ricos, onde economicamente são países bem estabelecidos, né? O índice de suicídio na África é bem menor do que na Europa. E na África você tem a pobreza campeando, ela é soberana. Mas não tem esse desespero da infelicidade que tem nos países, nas regiões ricas. A Europa matou Deus, né? A Europa tirou Deus. Tem aquela expressão de Dostoiévski, nos Irmãos Karamazovski, se Deus não existe, qualquer coisa me é permitida. Então, já que o mundo parte do princípio de que Deus não existe, então não tem sentido as coisas. Não. Né? Então, a própria vida não tem sentido. Não tem sentido. Perde eu sou o meu próprio referencial. Se eu sou o meu próprio referencial, sou minhas próprias leis, eu mando, e aí eu perco o sentido das coisas. Não tem significado nada. E aí a felicidade passa a ser só uma palavra. Não, deixa de ser uma experiência, deixa de ser algo por ser alcançado,
deixa de ser uma sensação benfazeja, felicidade não existe. E a ausência de felicidade é alguma coisa que está ancorada em quê? Na depressão absoluta. O deprimido não é feliz, né? Não experimenta alegria, né? Não experimenta alegria. Tá? Então a felicidade, na verdade, ela é um sintoma de equilíbrio, de bem-estar, de saúde geral. E pegando um pouquinho o que o pastor Jeová falou, é a questão do sentido da vida. As pessoas estão sem sentido para a vida, sabe? Perdeu sentido, não sabe o que fazer na vida, não entendem sobre a vida. Uma vida muito voltada para o ter e para o fazer, parece até a questão de algumas religiões, né? Uma determinada religião. Não, faz isso que você vai conseguir, entendeu? Você vai e faz. Não, tem que fazer uma coisa maior. Entendeu? Então, consiga esse carro que você vai ser feliz. Ah, consegui o carro. Não, agora você tem que ter um carro turbinado, né? Desse aqui, tem que ser um importado, tem que ser um avião, né? Para poder você ser feliz. A pessoa vai adquirindo, não, o iPhone tem que ser o 17. Aí a pessoa que tem o 15 já se sente menosprezada. Inferior. Eu costumo dizer que tem muita gente aí pegando carona na importância dos objetos de tão frágil que ela está na sua autoestima, né? No seu autoconhecimento, no sentido da vida. E aí, se não tem sentido para a vida, é como Nietzsche disse, né? É a questão do niilismo. Entendeu? Vivemos num mundo niilista, um mundo sem sentido. Não existe nada neste mundo que preenche os vazios da alma. Eu vi um filme uma vez muito interessante, um cara que trabalhava na Bolsa de Valores, e o grande desejo de consumo dele é ter uma cobertura em Manhattan, né? E ele trabalhava muito e foi crescendo, juntando dinheiro, até que ele conseguiu comprar essa cobertura em Manhattan. E o filme termina assim, ele entrando no apartamento, aquelas luzes acesas, ele chega na sacada, contempla o horizonte, Nova York, e ele faz a seguinte pergunta para si mesmo: e agora? E o filme acaba. E agora? Ou seja, ele chegou ao fim e não ao princípio daquilo que ele achava que ia ser a glória para ele. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? E a gente pega a alma num sentido tanto espiritual, quanto né? psique, né? A alma é como se fosse uma moeda de duas faces. Né? Eu costumo dizer que sucesso é aquilo que Deus quer que você faça e fazer. Isso é sucesso, né? O sonho ele achava que se comprasse aquele apartamento, a vida teria sentido para ele. Ele teria alcançado o sucesso, o êxito, né, o bem-estar. E ele consegue e o vazio persiste. Permanecer. Porque, na verdade, as coisas que ele achava que eram importantes para enchê-lo, na verdade, o entupiu de vaidade e inutilidade. E quantos milhões de pessoas estão aí nessa esteira, achando que se adquirir coisas vão encontrar a verdadeira felicidade, o bem-estar. Eclesiastes fala sobre isso, né? É. Eclesiastes, estou trabalhando em Eclesiastes, fala muito sobre isso. Hein? Bem, nós observamos aí os jogadores de futebol. São aqueles que podem sair de um dia, entra anônimo no Maracanã, e sai no dia seguinte contratado pelos árabes por uma fortuna de dinheiro. Certo? Faz 2, 3 passos maravilhosos, ela faz uns 3 gols lá e sai de lá valendo sei quantos bilhões de dólares. São pessoas que não estou falando mal dessas pessoas, elas têm família, são desportistas, trabalham, está tudo certo com eles, está errado. Só que eles não têm cabeça madura para administrar essa posição. Então eles entram nesse meio achando que o dinheiro que eles ganham é para tudo. Então eles compram coisas absurdas, gastam dinheiro com... E quantos deles terminam a vida arrasados? Sem nada. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Porque eles não sabem fazer administração da vida deles. Como é que eles vão fazer administração das coisas para as quais eles não estão preparados? E sem contar que são jovens que não têm nem o córtex pré-frontal pronto. Pronto. Que só fica pronto lá pelos 22, 25 anos de idade. Que é um sistema de freios, né, de limitações, de planejamento. Ele é limitado e não sabe. Ele tem limitações endógenas
e não sabe. Aí você tem que ter alguém que você confia, que vai atender aquela necessidade de pertencimento, como por exemplo o Neymar, né? Um então não está tutor, só, né? se preocupe em jogar futebol, deixa que eu tomo conta de você. O pai dele fez isso aí. Então o pai dele parece que se tornou um grande administrador da vida do filho. Exatamente, e soube fazer bem, né? Voltamos já para fechar o programa Conhecimento e Assuntos Relevantes. Não sai daí. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes e vamos agora para ansiedades e fobias, o nosso último bloco. Bom, ansiedade já falamos bastante. E vou começar com o Joval. Fobia. Fobia é um medo, né? Um medo Incontrolável, né? Incontrolável, um medo exacerbado, um medo que pode paralisar a vida da pessoa. Você tem medo de alguma coisa? Eu só tenho medo de morrer. Rapaz, eu não tenho medo de morrer, que não vou, sabe por quê? Porque não vai adiantar nada. Eu não vou morrer mesmo, eu estou destinado a esperar a volta de Cristo. Pelo menos tem um amigo dos Estados Unidos que falou assim para mim: pastor, o senhor vai viver 120 anos. Ele é brasileiro, naturalizado americano. Eu gostei da proposta, a melhor que eu tive até hoje. Na verdade, eu estou brincando, não tenho medo de morrer. A única coisa que me preocupa, né, lá no íntimo, é você viver, terminar a vida sofrendo. Né? O sofrimento é uma coisa, se eu pensar, me angustia. Né? Uma vez, quantas pessoas, até ovelhas da gente, que a gente vai visitar e fica ali acamada durante tantos anos, né? Sofrendo, quantas pessoas ainda presas a aparelhos, não é? E hoje, com o avanço da tecnologia, às vezes a gente acaba até prolongando O sofrimento. o sofrimento da pessoa. Eu sei disso. Porque os tratamentos das patologias graves, em sua maioria, é para minimizar, para diminuir a dor, o sofrimento, estender a vida. Na verdade, ganho circunstancial não tem. A perspectiva de cura não tem. Não tem. Não tem. No nosso caso, no meio em que nós atuamos, e sobretudo vocês atuam mais diretamente, eu não atuo mais, não tenho mais tempo nem para atuar, há sim a perspectiva de cura. O psicossomático tem chance de cura, o mental tem. E quando não tem cura, o controle é muito eficiente. O tratamento é muito eficiente, a pessoa tem uma vida equilibrada e saudável. Agora, qualquer uma dessas patologias que nós estudamos até agora pode levar à morte. Tanto por consequência natural, tanto por consequência direta, que é o caso de um suicídio, por exemplo. E o medo está muito atrelado, né, à questão da ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, não tratada, como já foi dito pelo Dr. Paulo, pode levar à depressão. Que pode levar ao suicídio. Ao suicídio. Né? Tem a depressão leve, né? Tem a A moderada. neurológica e tem a psicótica. E tem a depressão psicótica, que o perigo é muito maior. Né? Nós estamos falando de patologias mentais, comportamentais, etc. Mas, na verdade, qualquer patologia orgânica tem também um componente mental. Tem. Porque o corpo soma integral, a visão holística. A visão holística do corpo humano. Tudo se relaciona. O orgânico interfere no psíquico, o psíquico interfere no orgânico. O psicossomático já é muito pior, porque é o psíquico manifesto na soma, no corpo, etc. Então, na verdade, o equilíbrio é o que se deve buscar. Até porque a virtude está sempre no meio. No meio, né? E a saúde é exatamente isso. Pastor, o irmão trabalha com saúde mental, trabalha com comportamento, trabalha com cursos, trabalha com preparação de pessoas, de obreiros, etc. Paulo, em que áreas você tem atuado, especialmente na produção literária? Livros? Bom, eu permita-me apresentar, porque meu livro, O Afeto que Alimenta, é um livro que o conceito é o seguinte: a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional, o psicológico. Uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir comida e faz qualquer coisa para conseguir o afeto que alimenta. E uma pessoa desnutrida de comida, ela tem um comprometimento no seu emocional, no seu físico e aceita qualquer coisa para comer, até comida com prazo de validade vencida. O que uma pessoa carente de afeto ela é capaz de fazer? Aí Provérbios 27:7, e eu agradeço muito a Deus quando eu estava escrevendo esse livro, me deparar com esse versículo. A alma faminta, todo amargo parece que é doce. Ou seja, mas a alma farta pisa o favo de mel. Então aqui você vai entender
que quando você vai abraçar uma pessoa, ela se tranca e você espera um carinho e a pessoa não dá? E aquela pessoa que você observa que ela está no envolvimento em um relacionamento tóxico, ela não consegue enxergar. E vai entender também as carências, os angústias, os sofrimentos de uma pessoa criada sem a presença paterna. E aí vem uma coisa da área também da psicanálise, uma expressão de Freud no livro O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. O pai é, na verdade, o esteio, né? Sim. Do desenvolvimento da personalidade. Não que a mãe seja insignificativa, não, mas ele é mais forte do que a presença da mãe. Mas não é o único livro que você tem. Não, eu tenho outro aqui, meu segundo livro, esse aqui chegando a 8.000 vendidos, todos de produção independente, Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Ele é uma crítica à igreja, é uma crítica ao cristão e é uma defesa da igreja. Olha uma expressão de Mahatma Gandhi: do vosso Cristo eu creio, eu não creio é no vosso cristianismo. Essa frase dele foi fantástica, né? Chute na alma. Exatamente. Dos religiosos de plantão. Né? E esse aqui é meu mais novo livro, Da Ira ao Perdão, onde eu faço uma trajetória desde quando a pessoa sofre ofensa, o que ela faz com isso. E onde eu trabalho a assertividade, que é falar o que pensa e sente sem agredir, né? E mostro as consequências na somatização de uma pessoa que guarda. Por exemplo, o Provérbio 10:18. Aquele que encobre o ódio tem lábios falsos. Não estou sentindo raiva não, Deus me livre. Está lá dentro. Só que a raiva fica lá dentro pulsando e ela vai se manifestar na tireoide, no coração. É interessante, a raiva não atinge a pessoa de quem você tem raiva, mas atinge você que está tendo. Atinge a si mesmo. E eu trabalho aqui nesse livro o perdão bíblico ensinado por Jesus, que não tem nada a ver com o que aprendemos a vida inteira na igreja. E o pessoal se assusta quando eu mostro. E como é que vocês sentem? Sinto surpreso, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Todos eles saíram de aulas do meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Como adquirir esses livros e como fazer o seu curso? Pode dizer. Bom, Telefone, eu não sei se eu posso falar meu Instagram. Pode, deve. Entrar no meu Instagram, PR de pastor, PR Paulo César Pereira. Aí faz o contato lá, eu mando pelos correios, porque não vende em livrarias, tá? Só comigo mesmo, ou nas minhas palestras, nos meus cursos, viu? Então, tenho um curso online, tenho a minha mentoria. Eu tenho uma mentoria que é a personalidade humana, como se forma, como se deforma, como se transforma, que eu uso a análise transacional, que é uma pós que eu tenho, né? Análise transacional. Pai, adulto, criança. Beleza. É um privilégio receber o irmão, o colega aqui. As portas estão abertas Muito para obrigado. Programas e participações. E esperamos que os colegas, os amigos, aqueles que nos assistem, que entendem a importância desses assuntos, dessas questões que tratamos aqui, né, Jó? Com certeza. Adquira o livro, entre em contato com o nosso querido pastor e professor, né, e profissional de saúde, né, de primeira linha, né, porque existem vários tipos de linhas de produção mental. O Paulo César Pereira, o pastor Jeová também, na clínica psicanalítica, lá na nossa cidade, em Caminho da Pedra Preta, né? Caminho da Pedra Preta, mais precisamente em Itaperuna, né? Atendo também online. Online. Não é? Espero não precisar de você. Obrigado também, pela participação. Caso alguém tenha interesse, né, no curso em sua igreja, estou agendando os próximos semestres também. Que beleza. Um abraço a vocês. Obrigado, Heitor. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês, prazer conhecer. Prazer também. Obrigado. Obrigado a todos os nossos queridos telespectadores. Agathos Play, de braços abertos, corações abertos, para abençoar o Brasil. Tchau!